Não dá pra... Você percebe que não vai sair negócio. Não adianta você ficar insistindo. É essa a questão, Léo. O Léo Ortiz passa a impressão, pode ser que mude, porque ele está lá criando dificuldade, etc. Tudo bem. Mas se o Bragantino fez. Não, se a Red Bull tem dinheiro, já deu a ordem de cima de que não é para vender. Ou não se for para vender, é pelo teto. Pelo teto. E aí, a Red Bull faz um projeto de carreira para o cara, faz uma proposta de renovação de contrato. Esses caras não querem vender esses jogadores, estão contando com ele. Do mesmo jeito que o Flamengo está contando de que ele vai criar um clima horrível lá e vai acabar saindo, o Bragantino pode falar, não, a gente vai esperar, ele vai cansar de estar treinando separado, ele vai cansar, ele vai ver os companheiros jogando, o começo do Paulista, jogo de Libertadores se aproximando, de pré-Libertadores se aproximando. Ele pode falar, o Flamengo não fez mais nada, vou renovar o contrato e vou ficar. E aí é que é a questão do Flamengo. E aí? E se isso acontecer dia 26 de fevereiro? O que eles fazem até fechar a janela em 3 de março? É 3, né? Sei lá. 11, eu acho. Enfim, não importa. Mas, enfim, se for... O que eu quero dizer é, se for perto, digamos que essa definição se dê perto. Na semana. E aí? O Flamengo faz o quê? Foi assim que foi a questão do Ender. Foi o que aconteceu do Ender e do Claudinho. O Zenit não precisava vender, não queria vender, eles ficaram achando, os caras vão ficar enchendo o saco lá, o clube vai aceitar vender. O clube esperou pacientemente, não vamos vender e acabou, você tem contrato com a gente. Porque veja bem, essa conversa de que quem controla o jogador controla a negociação é relativo, depende do contexto. Se você tem os direitos federativos e econômicos, se você tem dinheiro para não precisar vender, né? Você tem um projeto. Exato, você tem um projeto. Planejamento bom. Isso. Você tem o controle. Não, mas você que tem o controle da negociação. Você tem um contrato também. Contrato em vigor. Justamente. Então, o contrato ele é uma segurança para o clube e para o atleta. Né? Se o atleta quer, o clube quer vender, como foi o Mateuzinho, eu não quero ir. E ninguém me obriga. A única coisa que o clube pode fazer, beleza, a gente não quer contar com você, eu te pago todos os seus direitos e te mando embora. Né? Contrato rescindido. É uma possibilidade que o próprio Bragantino pode fazer, mas o contrato protege todos os lados. Os atletas e principalmente os clubes. E tem que ser respeitado. Eu não sou favorável ao atleta forçar uma barra, ficar de migué, enfim, nem o clube afastar. Eu acho que tem que chegar num consenso. Libera, não libera, volta a treinar. Sem hipocrisia, o cara fica chateado? Sim, já aconteceu comigo. Recebi uma proposta para ganhar o dobro. Não me liberaram, fiquei chateado 2 dias. Mas depois do terceiro eu estava treinando, estava jogando. Porque faz parte do meu trabalho. Né? Sem hipocrisia, quem não quer ganhar mais? Todo mundo quer ganhar mais. Né? Mas você tem que entender também que um contrato te prende e você tem que ser profissional com o clube. E outra coisa, Léo, hoje, jogador, staff, hoje, não sei, de repente até desde a sua época já era assim. Ninguém gosta de ficar se queimando. Então, por exemplo, o Léo Ortiz, se ele sair do Bragantino e for pro Flamengo, forçar a barra e sair, ele vai ficar com aquela fama, porra. É cara que não cumpre contrato. É cara que força a saída. O empresário fica com a fama também. Pô, o staff do cara também, ó. Foi aquele. Era o Léo Ortiz ali que fez aquela confusão para sair do Bragantino para ir jogar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo. Tudo bem que isso é naturalizado, porque é o Flamengo. Por exemplo, ninguém fala do Arrascaeta. Exatamente. O Arrascaeta também teve toda essa. A gente estava falando disso, tem todo esse turbilhão. E eu acho que assim, isso abre. Esse modus operandi do Flamengo, como a gente já até trouxe agora o Arrascaeta, não é a primeira vez que o Flamengo vai trabalhando assim, abre um precedente para que clubes façam isso com os jogadores do Flamengo também, né? Que vira e fale assim, vamos tumultuar, cria um ambiente. Eu até acho que já tem um pouco do Corinthians com o Gabigol, já viu a má fase, já viu ali que o cara estava em alta na questão da torcida em cima criticando. Cara, vamos, porque aí qualquer palavrinha dita errada, qualquer movimento errado, a gente monta em cima disso e vai. Então você abre um precedente também para que clubes façam isso, para que clubes depois, se o Bragantino que tem dinheiro, o Bragantino que tem projeto, não é um clube pequeno. O Flamengo às vezes parece que menospreza um pouco o Bragantino nessas tratativas, trata como se fosse um clube que, cara, precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro, não quer vender. O jogador tem identificação, então quem menos tem pressa para decidir essa história é o Bragantino. Ele tem que entender que ele não está negociando com o Bragantino, ele está negociando com a Red Bull. Com a Red Bull, exatamente. E é quem menos tem
pro Bragantino, para a Red Bull Bragantino, é ótimo, o Ortiz vai ficar até uma hora que o Ortiz vai se dar conta que, pô, não vai para frente. Isso aqui não vai, já estamos sentindo que não vai, então vou ficar e maravilha. Então, o Bragantino não tem pressa. O Ortiz tem, porque ele quer ir pro Flamengo, a princípio, e quer jogar bola. Tá vendo que todo mundo vai estrear, vai começar a temporada. O Flamengo, porque tem essa carência. Tem essa carência, tem a necessidade. O Bragantino vai passar... E outra coisa, o Bragantino ele passa a ter um problema quando ele aceita, se ele aceitar baixar a pedida, porque aí ele tem que buscar uma reposição para o Léo Ortiz. Justamente. Aí ele tem que ir atrás. Então ele fala de assim, repente já não está buscando... Às vezes ele já está buscando para depois falar assim, beleza, como eu tenho um combinado com o Ortiz, eu vou baixar a pedida, mas eu só vou baixar depois que eu alinhar mapear e encontrar um jogador com as características. Se eu conseguir, eu vou facilitar. Se não... Não. E aí era o que eu estava falando com o André. Se fosse ao contrário, o Flamengo também não ia facilitar. Não, e nem tem que facilitar, cada um na sua. Aí isso é hipocrisia, faz parte do jogo, né? E até o professor Marcelo Reis mandar um abraço, professor, abraço aí pro Jonas Estelmo e o Alain Abimati, né? A galera que está participando. Tá peso, né? A galera tá aí direto aqui na nossa resenha, aqui no nosso chat. Um abraço para todos vocês, principalmente essa galera que está mandando as mensagens. Ele coloca aqui, bom dia, amigos. André, Léo e Beatriz, vocês acreditam na manutenção do jogo com pontas ou povoar mais o meio de campo pode deixar o Flamengo mais equilibrado? Abraço. E aí, André, te passo essa pergunta. O que você acha? Dentro da característica do Tite, que você conhece muito bem. Eu acho que ele vai começar pensando num time com pontas. Se ele fizer um teste, por exemplo, quer ver? Ele começa com Varela e Luiz Araújo ali pela direita. Sim. Mas aí a coisa não flui tão bem. Aí ele bota o Wesley, que apoia, e bota o meia. De La Cruz, Gerson e tal, e a coisa flui melhor. Aí... uma coisa, aí é o campo que vai dizer. Mas eu acho que de convicção ele vai começar com laterais segurando um pouquinho mais e o ponta espetado lá. Sim. É aquilo. Entra na questão do equilíbrio, mas tem muitas possibilidades. Até algo que você falou que de repente ele não vai trabalhar tanto com jogadores mais por dentro e privilegiar essa ofensividade tanto do Wesley, que você acabou de falar, e do Ayrton Lucas. Né? Esses meias realmente trabalham muito mais por dentro e os laterais dão essa velocidade. Né? E esses meias chegam voando junto com o Pedro, quem quer que seja, Gabigol. E outra coisa, quando você traz esse meia da direita para dentro e você abre o corredor para os laterais, você cria uma possibilidade do Bruno Henrique te ajudar. Porque desse esquema com pontas, o Bruno Henrique tem dificuldade de jogar aberto. Tem dificuldade. Não, se o Bruno Henrique se for para pensar no Bruno Henrique como ponta, vai ter que mudar ele de posição. Assim, eu acho que o Bruno Henrique ele vai ter muita dificuldade. Não, você pode ter ele na ponta, partindo da ponta, mas vindo para a área para se aproximar do centroavante. Esse espetadão aberto. E eu acho que aí é interessante, né? Eu acho que aí é até interessante nesse sentido. Você pode até formar ali, né, esses dois laterais descendo ao mesmo tempo, com o Pedro e Bruno Henrique dando realmente peso na área, aí com a Arrascaeta, o próprio De La Cruz, seja o Gerson, dando esse apoio terceiro homem, com o lado contrário sendo um quarto, né? A jogada se desenrolando pelo lado do Wesley, o Ayrton Lucas pisa dentro da área. Você tem no mínimo 4 jogadores pesando a área do adversário. Então são algumas formas que o Tite pode, né, buscar soluções, né? Mas eu concordo com você, o Bruno Henrique, até por conta da idade, esse trabalho de fora para dentro vai ser fundamental, até para realmente ele levar mais perigo para o adversário. Então, assim, são muitas possibilidades, né, que o Tite tem nessa equipe do Flamengo. E respondendo o professor Marcelo Reis, eu acho assim que esse início de temporada vai falar muito, né, da equipe que o Tite vai encontrar.